Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem a encher a vida de cada um de nós. Amém? Para mim é um privilégio imenso estar aqui, adorar a Deus com os irmãos do Sínodo Leste de São Paulo. Agradeço o honroso convite à liderança do Sínodo, na pessoa do seu presidente, reverendo Mário Sérgio Batista, e ao cumprimentá-lo, cumprimento não só toda a executiva, mas cada pastor, cada presbítero, cada crente que faz parte do Sínodo Leste de São Paulo. Prazer imenso, José, ouvir esse coral espetacular de novo. Louvado seja o Senhor pela vida desse coral, também ser conduzido pelo pastor Tom no louvor. Toca o nosso coração e nos enche de alegria para exaltarmos o nome de Jesus. Irmãos, o pastor Mário, quando quis me convidar, pediu ao reverendo Amauri que o fizesse. Então eu quero também saudar o pastor da igreja, que está vindo de viagem, está em caminho, mas saúdo o pastor, ao conselho e a todos os membros da igreja. E quando o reverendo Amauri me ligou, ele falou assim: Roster, traz uma palavra sobre reforma e sobre reavivamento. E Deus colocou uma palavra no meu coração que está lá no profeta Isaías. Mas antes de abrir o texto, eu queria convidar você a cumprimentar o irmão que está do seu lado e falar assim para ele: feliz dia da reforma, que Deus te abençoe, né? Feliz dia da reforma, você é um reformado, louvado seja Deus por isso, louvado seja o Senhor. Isaías capítulo 64, abra comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 64, eu vou deixar meu celular no modo avião, porque Jesus agora vai falar no sermão, e não no WhatsApp cristão. Fique ligadão na pregação, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Isaías 64, eu convido a igreja a que se coloque de pé. Eu vim com a minha família, que está ali atrás, minha mulher, meus 3 preciosos filhos. Mas quando eu falei com o pastor Mauri que vinha, eu tinha uma condição, e vou pedir a todos vocês para orarem por nós. Na madrugada de hoje eu vou estar saindo de São Paulo, de Guarulhos. Amanhã nós temos a Cruzada Evangelística APECOM, na cidade presbiteriana de Juazeiro do Norte, no Ceará. Amanhã é o dia do Padre Cícero lá. E já é a 6ª cruzada que a gente faz, com 2.000 pessoas na rua. Pastor Paulo César do Logos vai dirigir o louvor e eu vou ter a honra de pregar a palavra. Então eu trouxe a palavra para vocês aqui, mas peço a vocês que orem por nós, para que Deus nos dê almas ali, no dia de amanhã, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Isaías 64, nós vamos ler versículos de 1 a 4. Isaías 64, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler de 1 a 3, você vai ler comigo 4. Assim diz a palavra do nosso Deus. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Todos comigo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos ler mais uma vez, versículo 4? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar com você. E enquanto a gente está em pé, nós vamos orar com uma oração cantada só nas vozes. Você sabe essa oração, cante comigo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem
importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarga-me a ti. Tu és tremendo. Pai, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus, para dar toda a glória somente a Ti. Ó Pai, num tempo, ó Deus, ó Pai, de grande desafio no nosso país, um tempo de grande desafio na sociedade brasileira. E nós queremos dizer para o Senhor, Deus, ó Pai, que somos a Tua igreja, que nós amamos ao Senhor, que ainda que não entendamos talvez todas as circunstâncias, mas nós confiamos somente em Ti. E os nossos olhos estão postos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Deus, eu quero pedir que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente do Teu povo em Cristo Jesus. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, o Teu nome e o nome de Teu Filho seja exaltado sobre tudo e sobre todos. E que a presença do Espírito Santo continue graciosa e perceptível neste culto. Que nós vejamos o Senhor se levantando do livro e caminhando no nosso meio e aplicando a palavra ao nosso coração. O próprio Lutero dizia: Pai, eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem fala comigo não é o pastor, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Fala conosco, Deus, ser propício a nós pecadores, exalta Cristo nesta pregação. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A igreja pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs, a reforma protestante foi um dos maiores avivamentos da história da igreja. Talvez depois do Pentecostes, e juntamente com o grande reavivamento, a reforma foi um dos maiores reavivamentos da história da igreja. E a grande ênfase da reforma protestante sobre todas as coisas foi a exaltação do Evangelho de Cristo e a proeminência da pregação fiel da palavra de Deus. Nós podemos perceber isso na maneira inusitada como Deus chamou o reformador João Calvino para ser o pastor da igreja de Genebra. No ano de 1536, ele ainda jovem, escreve o seu livro de teologia na primeira versão, a instituição da religião cristã, chamada por nós, carinhosamente em português, de as Institutas. E Calvino escreveu aquele livro, e aquele livro foi como uma febre na Europa, porque a igreja carecia de livros que ensinassem a doutrina da palavra de Deus. Então, no meio do ano, ele resolve ir com seus irmãos para Estrasburgo, fugindo da França, para não ser perseguido. E em Estrasburgo, que ficava na Alemanha naquela época, hoje está na França, ele então queria se dedicar à vida de estudo da teologia e do ócio espiritual para escrever livros para a igreja. Mas como Francisco I, o rei da França, está em guerra com o imperador Carlos V, que é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Calvino tem que desviar para Genebra. E ele chega ali em Genebra e está na taberna à tarde ali em Genebra. Se fosse brasileiro, ele ia tomar um cafezinho, né, meus pastores, né? Mas ele estava ali, então, talvez, né, na taberna, e falaram para o reverendo Guilherme Farel, que tinha acabado de começar a reforma em Genebra, que Calvino estava ali. Farel era um homem muito fervoroso, um tanto quanto intempestivo, mas não tinha a profundidade teológica de Calvino. Então ele ficou sabendo que Calvino estava ali. Ele disse: Calvino, a sua chegada aqui é uma providência. Deus te mandou para Genebra para você me ajudar. Calvino virou para ele: quem? Eu? Eu não. Eu vou me dedicar à teologia, eu vou me dedicar aos estudos. Mas Calvino, essa cidade veio para a reforma, se libertou do poder do cardeal Sadoleto, dos bispos que a dominavam, mas o povo aqui não tem tanta profundidade, nem todos são ainda convertidos. Eu preciso de você para me ajudar na pregação da palavra. Calvino: eu não, eu vou me dedicar
ao estudo da teologia. Por fim, Farel foi argumentando, irmãos, e não via. Então, resposta de Calvino: eu não posso dar um tapa no púlpito do reverendo Maurício, dele quebra. Mas Farel deu um tapa na mesa, pá! E disse assim: que Deus amaldiçoe a sua vida, que Deus amaldiçoe o seu descanso. A igreja de Jesus precisa de você, e você quer se dedicar aos estudos, que Deus derrame sobre a sua vida a sua maldição. Calvino ficou tão assustado que disse: tá bom, Farel, eu fico. E ficou ali, irmãos, e eles começaram a pregar, e começou um despertar espiritual naquela cidade. Mas como Calvino não seguia o rito de Santa Ceia de Berna, e nem ele nem Farel não aceitavam dar Santa Ceia para a pessoa que vivia na prática do pecado, eles foram expulsos de Genebra em 1538. O conselho decidiu pela expulsão deles. E Calvino sai dali e ele vai então para a cidade de Estrasburgo. O pastor titular da cidade, querido amigo e irmão, era Martin Bucer. E Martin Bucer, querido amigo e irmão, é o pastor da igreja, e ele entrega a Calvino a igreja de fala francesa. Os refugiados da França estavam ali e havia 500 membros daquela igreja. Calvino pregava todo domingo para aquele povo, dava aula de Novo Testamento no seminário, participava de alguns colóquios teológicos na Europa, conheceu uma viúva de um pastor anabatista, se apaixonou, casou. Os veteranos aí ainda há esperança, viu, pessoal? Calvino já era maduro, Casou, e Calvino disse que aqueles anos foram os 3 melhores anos da sua vida. Depois Genebra chama Calvino de volta, e ele diz: eu não vou. Ele foi muito maltratado ali, irmãos. Os inimigos de Calvino botavam o nome dos cachorros de Calvino. Imagina, o pastor indo para a igreja, e aí o pessoal: Calvino, 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 e ele olhava para trás e o cachorrinho. Foi muito sofrido. Uma vez na porta da casa de Calvino começaram a dar tiro, pá, para assustar o pastor. Situação terrível. Calvino não queria voltar. Martin Bucer falou para ele: você tem que voltar, a igreja precisa de você. Farel fez uma viagem de Neuchâtel, mais uma vez Farel na vida de Calvino: você tem que voltar. Calvino não voltou por opção, mas por determinação de Deus. E quando ele volta, irmãos, 3 anos depois, ele sobe no púlpito da Catedral de Saint-Pierre, abre a Bíblia e continua a expor a Escritura no versículo seguinte, ao qual ele tinha parado 3 anos antes. Tal era o compromisso dos reformadores com a pregação fiel da palavra de Deus. 3 anos depois, continuou a pregar onde tinha parado. Porque a igreja, irmão, para ter reavivamento, precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo, que usa poderosamente a pregação da palavra de Deus. E nesse texto que ora lemos nesta noite, nós encontramos simplesmente o maior pregador do Antigo Testamento, alguém que teve um ministério de aproximadamente 60 anos, já no final da sua vida, o profeta Isaías. Isaías, mesmo tendo pregado tanto tempo, vê o coração do povo se afastar de Deus. E Deus então entrega o reino de Judá à sua própria sorte, e deixa que eles façam escolhas erradas que não glorificam o nome do Senhor. Então Deus mostra para Isaías que dentro de algumas décadas ele vai enviar os caldeus, e eles vão cercar Jerusalém, vão levar o povo de Deus cativo para a Babilônia, e Jerusalém vai ser destruída por causa da rebeldia do povo de Deus. E o coração de Isaías se angustia e se aperta com isso. É bem verdade que ele também vê que nos últimos, no meio dos tempos, na plenitude dos tempos, Deus vai mandar, nascido em Belém, o Filho de Deus. Isaías pregou a crucificação de Jesus
de uma maneira mais descritiva até do que os próprios evangelistas do Novo Testamento. E ele vê que Deus vai mandar o Messias, mas vendo que o seu povo vai passar, e como o seu povo se desviou de Deus, ele faz uma oração maravilhosa, que eu não terei tempo de expô-la inteiramente nessa noite, que começa no capítulo 63, no versículo 7, e vai até o final, querido amigo e irmão, do capítulo 64. Mas eu quero me deter com você aqui, nessa parte que lemos, porque nesta parte do texto, o profeta Isaías nos ensina como orar por reavivamento. Nós precisamos de um reavivamento, amado irmão, desesperadamente nesta nação. Nós precisamos de um reavivamento nesta cidade. Nós precisamos de um reavivamento que traga a igreja de volta ao primeiro amor. Nós precisamos de um reavivamento que faça de nós um povo mais consagrado à oração. Nós precisamos de um reavivamento que nos leve a ter um compromisso sincero com a evangelização. Nós precisamos de um reavivamento que nos desperte para realizar a missão aqui, ali e além, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos de um reavivamento que mude a cara da nossa cidade, que mude o nosso estado, que mude o nosso país. A reforma foi um reavivamento. Eu e você precisamos de reavivamento. Por isso, nessa noite, o Senhor quer te ensinar como orar por reavivamento. Ao olharmos para o texto da palavra de Deus, o Senhor nos diz, em primeiro lugar, como orar por reavivamento. Deseje a intervenção de Deus. Como orar por reavivamento? Deseje a intervenção de Deus. IPB da Zona Leste, como orar por reavivamento? Repita comigo. Deseje. Versículos 1 e 2. Eu vou ler 1, vocês o 2. Oh, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Vocês o 2. Isaías, irmãos, quando prega, ele pinta quadros diante dos nossos olhos. Há um provérbio antigo árabe que diz que o melhor orador é aquele que transforma os nossos ouvidos em olhos. Então Isaías, na sua oração, pinta um quadro. E no seu quadro, Deus então rasga os céus com as suas mãos. E então, quando ele clama a Deus, Deus desce. E quando o Senhor vai descendo de maneira gloriosa, a terremoto, os montes começam a tremer diante da glória de Deus. E quando os pés do Senhor tocam o solo, de repente então o fogo vai queimando os gravetos e os pastos ao redor. E na visão de Isaías, na oração de Isaías, as águas dos rios, dos mares se revolucionam em convulsão e efervescência diante da manifestação gloriosa do Senhor. Isaías deseja uma intervenção sobrenatural de Deus. E é impressionante que ele não faz assim, aquela oração protocolar que você faz na hora do almoço. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso. Ele começa dizendo, oh! Essa interjeição aqui, irmão, significa que sai do âmago, do íntimo. Isaías está vendo que o seu povo vai ser disciplinado, está vendo que a sua nação vai ser destruída. Isso toca no coração dele. E ele diz, oh Deus, se o Senhor abrisse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, se os fogos se inflamassem e os gravetos também, se as águas se convulsionassem em ebulição e efervescência. Mas Isaías não quer o sobrenatural meramente pelo sobrenatural. Ele quer a intervenção sobrenatural de Deus, porque ele se preocupa com a glória do nome do Senhor. Ele diz para nós, queridos irmãos e irmãs, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Ninguém estava considerando o nome de Deus. As nações zombavam de Deus. O próprio povo de Deus tinha abandonado a Deus.
Isaías tem zelo pela glória de Deus. E é por isso que ele pede para o Senhor: Senhor, abre os céus e desce, e manda o reavivamento em nosso meio, para que o povo veja a tua glória, e dê toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nome do Senhor. Deseje a intervenção de Deus. Irmãos e irmãs, nós precisamos da intervenção de Deus no nosso país. Nós precisamos da intervenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos da intervenção de Deus na nossa família. Eu tenho pregado, irmãos, em vários lugares do nosso país, e às vezes eu vou em algum lugar, o pessoal fala assim: pastor, o senhor é de família presbiteriana? Sim, de 4ª geração. Os missionários pregavam na fazenda do meu bisavô no final da década de 30. Eles: por que não? Porque o senhor tem um estilo assim meio avivado, né? Eu falei: meu irmão, ser presbiteriano não é ser sorveteriano. Você precisa saber mais sobre a história da sua igreja. A sua igreja nasce na Escócia, no ano de 1560. Depois que John Knox volta de Genebra, depois de ter um pastorado abençoadíssimo com Calvino lá. E ele volta no ano de 1559, o parlamento se reúne em 1560, decide que a fé da Escócia vai ser protestante, e o nome da igreja vai ser Igreja Presbiteriana. John Knox e seus amigos escrevem a Confissão de Fé Escocesa, que foi substituída pela nossa Confissão de Fé do Westminster depois. E, queridos amigos e irmãos, a primeira decisão que eles conclamam o parlamento a ter é abrir escolas públicas, para que o povo aprenda a ler. E para que, ao aprender a ler, leia a Bíblia e conheça a vontade de Deus para a sua vida. Knox, irmãos, foi o pastor da Catedral de Edimburgo, a Catedral de Santo Egídio, ou Santo Egídio. Ele era um homem tremendamente usado por Deus, um trovão naquele púlpito. Era um homem tremendamente intrépido. A rainha da Escócia era Mary Stuart, uma jovem descendente de católicos romanos, extremamente bonita e sedutora. Até tentou seduzir o reformador, que à época era um quarentão, solteirão, depois se casou, depois era casado e depois teve filhos. Mas, querido amigo e irmão, ela tentou seduzir o reformador e não conseguiu. E quando ela flertava com outros homens, a intrepidez de John Knox era tal que ela estava dentro da igreja e ele dizia: a Escócia está em ruínas, a rainha está se prostituindo. A rainha, que vivia em guerra com a sua prima Isabel, que era a rainha da Inglaterra, e a Inglaterra era muito mais forte que a Escócia, mas ela dizia que tinha mais medo das orações de John Knox do que de todo o exército da Inglaterra. John Knox orava horas por dia, irmãos, 1, 2, 3 horas às vezes. E quando ele orava pela Escócia, ele orava assim: Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Você já orou assim? Senhor, dá-me a Zona Leste para Jesus, ou eu prefiro morrer. Senhor, dá-me minha rua para Jesus, senão eu morro. Senhor, dá-me a minha família para Jesus, ou eu prefiro morrer. A igreja presbiteriana nasceu com gente apaixonada por Deus. O reverendo John Welsh, que era genro de John Knox, orava 7 horas todos os dias. Quando o King James, que era o rei James IV, ou Tiago IV da Escócia, se tornou Tiago I da Inglaterra, ele quis obrigar todos os presbiterianos a se tornarem anglicanos. E os presbiterianos da Escócia se revoltaram. O presbiteriano sempre revolta, né, com as coisas erradas. Né? E aí então eles não toparam. E, queridos amigos e irmãos, o que aconteceu ali foi o seguinte, que John Welsh, que pregava no púlpito substituindo seu sogro, disse: o rei está endemoniado. Denunciaram. O rei expulsou John Welsh da Escócia, dizendo que ele nunca mais poderia voltar. Expulsou ele para a França. Ele, desesperado, querendo pregar a palavra ali, aprendeu a língua em 14 semanas. E começou a pregar na época da Guerra dos 30 anos, e o rei da França tinha mandado invadir um povoado protestante, mas eles resistiam, e o rei não entendia porque eles resistiam tanto. E aí falaram para o rei: é porque eles têm um pregador lá,
que está pregando a palavra e está dizendo a eles que eles não podem aceitar a tirania e as coisas erradas, e por isso eles estão resistindo. O rei falou: traz esse pregador, vamos ver se ele é bom para tosse. E aí então, quando levou John Welsh pregou para o rei da França, que era católico. O rei chorou diante da pregação de John Welsh, que ele falou: fica aqui, eu preciso que você seja meu capelão. Deus usou John Welsh para ganhar centenas de almas na França. No final da vida dele, ele estava doente, e Elizabeth, esposa dele, filha de John Knox, a terceira, foi pedir para o rei James: deixa meu marido voltar, ele está doente. O rei falou assim: não, é simples, é só ele beijar a mão do bispo da igreja anglicana e eu aceito que ele volte. Ela falou assim: eu prefiro que a cabeça dele seja cortada. Era a filha de John Knox. Por fim, o rei deixou ele voltar, e ele voltou doente para Londres, pregou e morreu 2 horas depois de pregar. Irmão, foi com esse tipo de gente que a nossa igreja nasceu. Gente que orava por avivamento, gente que não tinha medo de dar a cara para bater, gente que estava disposta a morrer por Cristo Jesus. Hoje o Senhor está nos chamando aqui na Zona Leste a parar de olhar somente para os nossos próprios umbigos, a parar de pensar que o céu é aqui, a parar de viver só para nós, e pedir ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida e nos perdoe de nossos pecados. A minha oração, irmão, é que Deus abra os céus e desça na sua casa. Amém, meu irmão? Minha oração é que Deus abra os céus e restaure o seu casamento. Minha oração é que Deus abra os céus e traga seus filhos de volta para a igreja, em nome de Jesus. Minha oração é que Deus abra o céu, querido amigo e irmão, e use cada um de nós pastores para um grande avivamento. Minha oração, irmãos, é que o povo em São Paulo esteja passando na porta da igreja, nas nossas ruas ou no meio da rua, diga: meu Deus, eu preciso de Deus. Corra para a igreja, ouça a mensagem, seja convertido e seja salvo, em nome de Jesus. Amém! Que Deus nos visite com um reavivamento, em nome de Jesus. Que Deus restaure a sua vida. Amém, meu irmão? Senhor, restaura-nos, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Mas o texto tem mais para nós. E o texto nos ensina como orar por reavivamento. Você tem orado por um reavivamento na sua vida? Como orar por reavivamento? Em primeiro lugar, ele nos diz: deseja a intervenção de Deus. Mas como orar por reavivamento? Em segundo lugar, o texto nos diz: recorde os feitos do Senhor. Como orar por reavivamento? Recorde os feitos do Senhor. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo 3. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste e os montes tremeram à tua presença. Vocês, 1, 2, 3, com ânimo, vamos lá? Quando Isaías ora por reavivamento, porque Deus já deu o reavivamento. Ele diz: Deus, o Senhor já desceu. Eu não estou pedindo nada novo para o Senhor. O Senhor fez coisas terríveis que nós esperávamos. O Senhor desceu e os montes tremeram na tua presença. E aqui, santos irmãos e irmãs, o profeta está se lembrando de quando Deus desceu para revelar a lei no Monte Sinai. Você se lembra que Moisés leva o povo para estar de frente ao Monte Sinai, e Deus desce numa nuvem escura, espessa. A Bíblia diz que o monte fumegava, saía fogo do monte, o monte tremeu, e havia relâmpagos, bum, trovões, raios, e ali então, amados amigos e irmãos, você viu os relâmpagos, ouviu o barulho dos trovões, e de repente o povo tremeu de medo, e o povo tremeu de medo e falou: Moisés nos representa, vai lá, para que Deus não nos mate. E as nações temiam de medo de Israel, porque Deus falava com seu povo na nuvem. É disso que Isaías lembra. Senhor, o Senhor já desceu no monte, todo mundo já teve medo da tua glória e da tua presença. O Senhor pode revelar a tua glória de novo e fazer com que estes homens parem de zombar de ti. O Senhor pode revelar a tua glória de novo e trazer o coração do teu povo de volta a ti. O mesmo Deus que fez ontem é o mesmo Deus que pode fazer hoje.
O mesmo Deus que mandou o reavivamento ontem é o mesmo Deus que pode mandar reavivamento hoje. É por isso que nós temos que recordar os feitos do Senhor, porque se Deus levantou homens intrépidos no passado, Ele também pode levantar homens e mulheres intrépidos no dia de hoje. Nesse dia nós celebramos aquele evento clássico no qual Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, esperando debates teológicos contra as indulgências. Precipitadamente ele foi perseguido, ele foi execrado, excomungado da igreja romana. Se aprofundou no estudo do Evangelho, escreveu sobre a liberdade da igreja de Cristo, escreveu sobre a nobreza cristã da nação alemã, e a Alemanha ficou muito feliz porque ela foi libertada do jugo dos impostos do Papa. No ano de 1521, assume o reinado do Império Romano Germânico Carlos V, que era descendente de espanhóis e foi eleito pelos príncipes da Alemanha. E a primeira coisa que Carlos V faz, como amigo do Papa, é convocar um tribunal imperial em Worms. Para mim, esse é um dos grandes momentos da vida de Lutero. E ele convoca aquele tribunal para julgar Lutero. Ele promete a Lutero que Lutero vai ter salvo-conduto. O que significa isso, irmãos e irmãs? Lutero pode ir e, se for condenado, não vai ser preso naquele momento. Pode voltar para casa e depois vai ser preso depois. E aí o povo de Wittenberg falou: não vai, isso é uma trama. A igreja romana sempre trama, não faça isso. Lutero olhou para aquela cidade de Wittenberg, os telhados eram cheios de telinhas vermelhas, muito lindas. Ele disse o seguinte: se houver naquele tribunal mais demônios do que todas as telhas das casas da Alemanha, ainda assim eu irei. E subiu numa carroça, e viajou 500 quilômetros de carroça. Imagina. Mas agora Lutero não é um desconhecido, ele é um herói na Alemanha. Em cada cidade que ele vai passando, o povo tem cartaz dele. E quando ele entra, o povo: Lutero, Lutero, Lutero. Era maior do que a torcida do Corinthians, pessoal. Lutero, 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 Lutero. E Lutero chega em Worms aclamado. O imperador até um tanto quanto acuado. No dia 16 de abril de 1521, eles colocam os livros de Lutero numa mesa. O imperador tinha uma galeria assim, estava sentado lá em cima na galeria. E o representante do Papa vira para Lutero e fala para ele que, se sob pena de prisão ou até de morte, se ele estava disposto a se retratar de tudo aquilo que tinha escrito. Lutero tentou argumentar. Ele disse: você não veio aqui para argumentar. Esses são os seus livros? São. A Igreja Católica Romana é muito misericordiosa. Você tem a oportunidade de se retratar de tudo que escreveu. Lutero olhou para o imperador, olhou para o poderio da Igreja Católica e teve medo. E ele pediu um dia para pensar. E ele ficou numa cela de monge. E ele disse que aquela noite foi uma das noites de batalha espiritual mais terríveis da sua vida. Ele não conseguiu pregar o olho, o diabo tentando oprimi-lo. Ele lutou em oração a noite inteira. No outro dia de manhã, às 9 horas, começou o julgamento. O representante do Papa perguntou: esses são seus escritos? Ele falou: são. Sob pena de condenação, você está disposto a retratar-se de tudo que escreveu? E ele disse o seguinte: não posso me retratar, não posso concordar, porque papas erraram, não tenho como aceitar a tradição. Papas erraram, concílios erraram, minha mente está cativa, minha consciência está cativa à Sagrada Escritura. Disso eu não me movo, e não é correto agir contra a minha consciência. Que Deus me ajude, amém. Aquela igreja entrou em polvorosa, amados amigos e irmãos, aquele tribunal. Lutero saiu dali retirado rapidamente, entra na sua carroça para voltar para casa, foi sequestrado, levado para o castelo de Waterburgo. Em 3 meses traduziu o Novo Testamento, porque ele estava sendo protegido por Frederico no castelo. Deixou a barba crescer, começou a chamar irmão Jorge. E ali, olhando para os muros daquele castelo, e ali, traduzindo o Salmo 46, ele pensou nas lutas que vinha passando, e lembrou que o Salmo diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, e ali compõe o hino maravilhoso que cantamos: castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada.
Irmão, aquele homem enfrentou o maior tribunal do mundo. Isso só pode acontecer com a intervenção sobrenatural de Deus. E eu gostaria de dizer a você que se Deus usou Lutero, Ele pode usar você no dia de hoje. O mesmo Deus que usou Lutero é o mesmo Deus que pode usar você. Deus já usou Lutero, Deus pode usar você. Mas ao recordar os feitos do Senhor, é como disse o pastor Tom no louvor, você não pode recordar somente de Lutero e de Calvino, mas o que você mais precisa recordar é que na plenitude dos tempos Deus se fez homem sem deixar de ser Deus. Deus tabernaculou conosco, Deus se vestiu de nossa carne, Deus se vestiu de nossa pele, Deus se tornou um de nós sem pecado, Deus falou alguns de nossos idiomas, Deus sentou-se em nossas cadeiras, Deus comeu em nossas mesas, comeu nossas comidas, Deus caminhou em nossas estradas poeirentas, Deus homem pregou o evangelho para nós, Deus homem abriu os olhos dos nossos cegos, abriu os ouvidos dos nossos surdos, destravou a língua dos nossos mudos, levantou nossos paralíticos, ressuscitou alguns de nossos mortos. Deus feito homem sem deixar de ser Deus, no auge da sua vida adulta, foi cravado na cruz do Calvário para pagar os meus, os teus, os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Quando ele gritava: Deus meu, por que me desamparaste? O mar da ira de Deus batia contra ele. O que o pecador impenitente vai sofrer no inferno, ele recebeu na cruz, o peso da ira do Deus eterno contra o pecado. E quando ele gritou: está consumado, deu um brado e entregou o seu espírito. O véu do santuário se rasgou e a presença de Deus foi democratizada para gente de cada raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação, seja no Brasil, seja no Japão. Qualquer cidadão que se arrepender da sua vida de rebelião e crer em Jesus, receberá a salvação, se tornará um verdadeiro cristão e vai receber de Deus a sua bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, recorde que Cristo te amou. Recorde que nunca alguém amou você como Jesus te amou. Recorde que Ele pagou o preço do seu pecado na cruz do Calvário. Talvez você esteja desiludido com a sua nação, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas preste atenção, você é a pessoa mais amada da terra. Você custou o sangue do eterno Filho de Deus. Das mãos de Jesus ninguém tira você. Louvado seja o Senhor. Recorde o grande amor de Deus por você. E ao recordar este amor maravilhoso, você vai ter esperança, força e coragem para enfrentar os desafios que Deus coloca diante de você. Como orar por um reavivamento espiritual? Deseje a intervenção de Deus. Recorde os feitos do Senhor. Você deseja um reavivamento espiritual na sua vida? Amém? Que Deus nos dê um reavivamento, em nome de Jesus. Mas ao olharmos para o texto da palavra nesta noite, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor continua a nos ensinar como orar por reavivamento. Como orar por reavivamento? Em último lugar, o texto nos diz: confie na fidelidade do Senhor. Confie na fidelidade do Senhor. Povo bonito da Zona Leste, como orar por um reavivamento? Vamos lá? Confie na fidelidade do Senhor. Diga para o seu irmão: confie na fidelidade do Senhor. Diga para o seu irmão do outro lado: deixa de ser medroso. Fala para ele: deixa de ser medroso. Fala: deixa de ser ansioso. Fala para ele: confie, vamos lá? Confie na fidelidade do seu
Deus. Amém. Versículo de número 4, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías está nos dizendo para confiar na fidelidade de Deus. Mas como ele é um dos maiores pregadores das Escrituras, ele não pode falar de qualquer jeito. Ele coloca uma ilustração diante de nós. E ele fala assim, lembra lá da antiguidade? Lá na porta da tenda de Abraão, naquele dia lá em que Deus foi visitar Abraão, Abraão já estava com 99, o Senhor tinha prometido que ia dar um menino para ele aos 75, ele tentou dar uma forcinha para Deus, fez coisa errada, mas o menino que Deus prometeu não chegou, e Deus passou na porta da tenda dele, conversou com ele, foi lá falar com ele sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e na porta da tenda, Sara, as irmãs daqui não fazem isso de jeito nenhum, né? Sara lá de ouvido em pé, ali na porta da tenda, né? E aí Deus falou para ele, eu volto daqui um ano, Sara vai ter um menino. Sara riu lá dentro, eu? Mulher de 89 anos, já não tem nem costume das mulheres, meu marido é um velho, acabado, não presta para nada. Ela riu. E o Senhor falou, Sara, você está rindo, minha filha? Não, senhor, de jeito nenhum, não ri não. Deixa de mentir, Sara. É claro que você riu. Pois daqui um ano eu volto. Lá na antiguidade, você vê a bondade de Deus na porta da casa de Abraão. Um ano depois, ela teve um menino. Botou o nome do menino de Isaac, que significa sorriso. E ela disse, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Deus é fiel. Talvez pareça que a promessa está demorada. Talvez o desânimo assolou o seu coração. Talvez você só veja a providência carrancuda diante de você. Mas preste atenção, Deus é fiel e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. É por isso que Isaías diz, olha, desde aquela época nunca se ouviu. E para você não duvidar, ele não tem medo de redundância, ele pinta o quadro, ele fala assim, ó, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu. Olha, pois, o que fazemos com os olhos? Nem com olhos se viu Deus. Ele resolve mexer com os nossos sentidos. Ele fala, ei, abre o ouvido, abre o olho. Nenhum sentido humano nunca percebeu um Deus além do Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Louvado seja o Senhor, irmão. Deus trabalha por você. Deus cuida de você. Está ali nosso amigo Cássio. Vocês ouvem Cássio pregar direto aqui. Cada dia vocês devem ouvir uma história missionária mais bonita do que a outra. E todas elas devem demonstrar a grande fidelidade do nosso Deus. Quando Paulo, missionário, estava em Jerusalém, 40 homens juraram que não iam nem comer nem beber se o matassem. Ele tinha levado uma surra, foi jogado na prisão. E quando parecia que tudo estava acabado e que ele ia morrer ali, Atos 23:11 descreve uma cena maravilhosa. Imagina, pastor Tom, que bênção maravilhosa. Jesus entra na cela dele, irmãos. Jesus se coloca do lado dele. Jesus diz para ele, coragem, Paulo. Do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma. Do mesmo jeito que você deu testemunho de mim em Jerusalém, você vai dar em Roma. Talvez você pense, irmão, que tudo acabou. Preste atenção, o seu Deus ainda está no trono. Ele está no controle de tudo. E talvez você não entenda nada, mas para a honra e glória do seu santo nome, Ele ainda tem planos maravilhosos para a sua vida. O Senhor cuida de você. Então não se desespere. Confie na fidelidade do seu Deus. Paulo diz em Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já deu Jesus por você, você acha que ele vai deixar de cuidar de você agora, cristão? Que as coisas não saíram do jeito que você esperava? Confie na fidelidade, na bondade, no amor do seu Deus.
Irmãos, eu fui criado pela minha avó. Ela me ensinou a orar, ler a Bíblia, me levou para a reunião da SAF. Eu já fui da SAF, quando eu tinha 8 anos. Eu ia na departamental da SAF, né? Me levou aos pés de Jesus. E me ensinava, eu conversava muito com gente velha quando criança. Eu fui criado com velho. E eu visitava meus tios, os irmãos dela, e um dia eu fui visitar uma tia. E nós fomos atrás da sobrinha da minha avó, trabalhava numa repartição pública, e lá naquela repartição eu vi um quadro. E você conhece a história desse quadro. E me impressionou na minha meninice, porque o quadro contava a história, e isso não está na Bíblia não, tá? Mas o quadro contava a história de que certo homem morreu, chegou nos céus, olhou para trás e viu a sua vida como pares de pegada na areia. Então, querido amigo e irmão, ele olhou para a sua vida e viu que tinha sempre 2 pares de pegada. Está passando mal, irmã? Aqui alguém ajuda, por favor? Um varão forte aqui. Obrigado, varão. Louvado seja Deus. Então, querido amigo e irmão, Deus abençoe. Irmã vai ter um bom atendimento ali. O sermão já está acabando, aguenta a mão. Ninguém mais se passa mal, não. Segura a onda. Irmão, então aquele homem olhou para trás e viu a vida dele como 2 pares de pegadas na areia. E nos momentos mais difíceis ele viu um par de pegadas só. E ele chegou para o Senhor Jesus e falou assim com o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu olhei para trás, vi minha vida inteira e vi que o Senhor caminhou sempre do meu lado. Mas nos momentos mais difíceis, Senhor, só ficou um par de pegadas. Por que o Senhor me abandonou? E o Senhor diz para ele: ô meu filho, deixa de ser bobo. Nos momentos mais difíceis, eu te carreguei no colo. O Senhor carrega você no colo. O Senhor cuida de você. Um dos hinos que eu mais amo no nosso cenário diz: Deus cuidará da tua dor com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. O Senhor está cuidando de você, minha irmã. O Senhor está cuidando de você, meu irmão. Jesus manda dizer: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ninguém te ama como o Senhor te ama. Então deixa esse desespero de lado, deixa essa incredulidade de lado e confie que Deus é fiel. E se for a vontade dEle, Ele vai abrir os céus e fazer coisas maravilhosas na tua vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Ao final desta mensagem, nesta noite, eu quero perguntar a você: você precisa de um reavivamento? A sua família precisa de um reavivamento? O nosso país precisa de reavivamento? Então vamos orar por reavivamento, amém, meus irmãos e irmãs? Eu quero desafiar você nessa semana, todos os dias, e por que não até o fim do ano, a orar por um reavivamento espiritual, que mude o seu relacionamento com Deus, que abençoe a sua família, que restaure as nossas igrejas, que mude a cara do Brasil, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém. Que Deus nos visite com um reavivamento, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém. Vamos orar ao nosso Deus. Se você ouviu essa mensagem, diz: pastor, eu quero um reavivamento na minha vida. Fica de pé. Eu quero orar com você nessa noite. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco. E nessa noite o Senhor falou conosco de maneira clara. Deus, eu acho que o que está acontecendo no Brasil é para o reavivamento chegar. O povo pede o reavivamento e não sabe o que vai acontecer. E o Senhor proporciona a cena para que o reavivamento chegue. Então nós estamos, Deus, esperando um grande reavivamento. Porque quando a igreja se vê numa posição incômoda para ela, ela ora mais.
Quando a igreja se vê numa situação difícil, ela chora mais, ela se humilha mais. Perdão, Senhor, porque nós somos tão pecadores que precisamos disso, mas muito obrigado porque o Senhor não nos deixa na nossa comodidade. O Senhor balança a nossa árvore, o Senhor nos põe em aperto, para que nós dobremos os nossos joelhos e clamemos a intervenção do Senhor sobre a nossa vida. Então Deus, olha para nós e sê propício a nós pecadores na tua igreja. Perdoa os pecados da tua noiva, meu Deus. Perdoa a falta de amor para com o Senhor. Perdoa a frieza espiritual. Perdoa a falta de santidade, Deus ó Pai. Perdoa, Deus ó Pai, a falta de amor pelos perdidos. Perdoa, Deus ó Pai, o coração gelado. Deus, abre os céus e desce em nome de Jesus. Ó Deus, atrai o nosso coração a Ti, dá-nos um coração totalmente de Cristo, como dizia Simonton. Ó Deus, ó Pai, purifica as escórias do Teu povo. Ó Deus, visita o Teu povo com um espírito de quebrantamento em nome de Jesus. Desperta homens e mulheres para orarem por um grande reavivamento. Abre os céus e desce, converte os Teus eleitos, restaura as nossas igrejas, usa nossos pregadores, muda a cara dessa cidade, desse estado, deste país, em nome de Jesus. Senhor, nós não estamos pedindo nada novo para o Senhor. O Senhor já fez antes, o Senhor já mandou Jesus por nós. Isso é pequeno para Ti. Mostra a Tua glória, Senhor. Deixa-nos conhecer-Te mais. Nós estamos esperando no Senhor e queremos dizer para o Senhor que nós acreditamos que o avivamento vem, mas enquanto ele não chega, obrigado por cuidar de nós. Desde a antiguidade ninguém ouviu, nem com olhos se viu, nem com ouvidos se percebeu um Deus além do Senhor. O Senhor trabalha para aquele que espera no Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pela Tua paz. Restaura-nos, ó Deus. Nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço no seu irmão, diga para ele que Deus te visite com reavivamento, em nome de Jesus. Amém.